Olá, aqui Bárbara Espanhol, nutricionista. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que parece bobagem, que provavelmente você acha que já sabe, mas é um erro extremamente comum, principalmente entre as mulheres. Não estou dizendo que não aconteça com os homens, mas principalmente com as mulheres, que é a deficiência da proteína na alimentação. Confira os meus cursos e aulas sobre diferentes temas da nutrição, link na descrição dos vídeos. Eu vou listar para vocês aqui alguns dos efeitos negativos que você passa a ter na sua vida com uma ingestão insuficiente de proteína. E calma, fica comigo até o final, eu vou explicar o que é proteína, para que ela serve, quais são os principais alimentos que você vai encontrar proteína, como fazer um cálculo médio de quanto você deve consumir de proteína por dia. Então o vídeo vai ser bem completo, vale a pena ficar até o fim, tá? Então vamos lá. Se você não ingere proteína suficiente, tem uma coisa básica que todas as mulheres se preocupam, você vai ter queda de cabelo. Porque a proteína, ela é um construtor. Então nós temos 3 macronutrientes na nutrição: carboidrato, proteína, gordura. O único macronutriente que é construtor é a proteína. Então, ela vai construir, ela vai participar da construção e de formação de novos tecidos, seja músculo, seja sangue, seja reparo dos próprios órgãos, seja prevenção de lesão, seja construção de unha, de pele, de cabelo. Então, ela é uma substância que é construtora. Então, se eu não tenho proteína suficiente, eu não vou ter cabelo com a qualidade que eu gostaria. Então, para prevenir queda de cabelo, para ter um cabelo mais bonito, mais volumoso, mais sedoso, não pode faltar proteína. É claro que o buraco é mais embaixo e nem todo problema de queda de cabelo é só proteína. Mas eu tenho que falar desse item básico, porque às vezes a pessoa chega aqui no consultório procurando sempre a solução mais complicada. Olha, doutor, eu já estou tomando por conta isso, e passo uma lista enorme de suplemento e está gastando uma nota. Aí quando eu vou começar a conversar sobre aquilo que a pessoa come, eu vejo que o básico, que é a proteína, está insuficiente. Bom, além disso, então primeiro ponto negativo de não consumir proteína suficiente, falamos queda de cabelo, cabelo fraco, cabelo ruim, cabelo que não cresce. Segundo, e está relacionado com um vídeo que eu postei há pouco tempo aqui para vocês no YouTube, produção insuficiente de progesterona. A progesterona, a queda da progesterona, a deficiência da progesterona é o principal impacto negativo na saúde hormonal da mulher, porque é o primeiro hormônio que despenca. É a progesterona que começa a reduzir já no climatério e ela cai significativamente mais rápido do que o estrógeno. Então é ela que vai agravar o fluxo menstrual intenso, a alteração da menstruação que antes era de um jeito, agora está de outro, a TPM que piorou, a insônia que piorou, tudo isso que acontece no climatério, que a partir dos 35 anos, é por causa da queda da progesterona. E se você não consome proteína suficiente, você não consegue produzir progesterona. Então tá aqui o segundo motivo. Não é só isso, vai impactar outros hormônios também, mas o destaque é a progesterona. Terceiro, fome e saciedade. Se você precisa controlar a compulsão alimentar, se você acha que você belisca toda hora, se você acha que você come mais do que deveria, ou às vezes você até acha que come por ansiedade, muitas vezes não é. Muitas vezes é fome. Se você está escolhendo os alimentos errados na hora de colocar seu prato, se o seu prato está sendo composto por muito arroz, batata, macarrão, saladinha e quase nada de proteína, a digestão é bem mais rápida, você tem fome de forma mais rápida e você vai beliscar mais, vai comer mais do que não deveria comer, vai sair mais da dieta. Em resumo, mais compulsão por doce, mais descontrole alimentar, maior a chance de você desenvolver um diabetes ou uma doença relacionada com o consumo excessivo de carboidratos, por exemplo, uma vez que a porção de proteína está insuficiente. Quarto, ganho de peso, pelo motivo que eu acabei de falar aqui anteriormente e por mais um motivo. Então, qual é a relação da falta de proteína com o ganho de peso? Um dos motivos foi o que eu acabei de citar. A saciedade vai ser pequena, você vai ter fome mais rápido.
né? Porque a proteína, ela tem uma digestibilidade mais demorada, então mantém você mais saciado, o que é bom. Então, se a saciedade, né, vai embora rapidinho, logo você está com fome, você engorda. Essa é uma das causas. Mas a segunda causa do que você vai ganhar peso se a sua dieta for insuficiente de proteína é porque dos 3 macronutrientes que nós temos, carboidrato, gordura e proteína, o único macronutriente que queima caloria enquanto está sendo digerido e metabolizado, tcharam, são as proteínas. É isso mesmo. Então, quando você come mais proteína e o teu corpo está processando, ou seja, metabolizando, quebrando, digerindo, ele precisa usar as calorias que estão estocadas no seu corpo para fazer esse processo. Então, comer mais proteína literalmente acelera o metabolismo, porque induz o seu corpo a usar calorias. É ou não é fantástico? Então, estão aqui os 4 principais pontos, né, as 4 principais razões para você não deixar de comer proteína. Eu vou adicionar uma quinta: prevenção de doença cardiovascular. Por quê? Se você come proteína de forma insuficiente, qual é a tua tendência? Isso, óbvio, é sem parar para pensar, né? Mas a tua tendência é colocar no teu prato mais carboidratos e mais gorduras. Isso aumenta a chance do risco de doenças metabólicas. Hipertensão, colesterol alto, triglicérides alto, a resistência à insulina, né? Que porventura pode ali virar um diabetes se não tratado, tá? Então, por isso que é importante que não falte proteína, certo? Então, razões, motivos, eu já dei vários aqui, muito importante para vocês. Beleza, tá, ok. Agora vamos falar onde nós encontramos proteína. Eu vou começar pelas proteínas de origem animal e depois para as proteínas de origem vegetal e explico as diferenças. Então vamos lá. As proteínas de origem animal estão presentes nas carnes. Quando eu falo nas carnes, quer dizer na carne de qualquer animal. Peixe, frango, vaca, porco e até os animais mais exóticos para quem come carne de coelho e qualquer outra coisa. Então, as proteínas estão presentes nas carnes, ok? As proteínas estão presentes nos ovos, mas aqui tem um ponto importante, tá? Não ache você que se você deixou de comer 100 gramas de filé de frango grelhado, por exemplo, na hora do almoço, e você pode trocar por 2 ovos, que tá tudo bem, dá elas por elas, porque os 2 são fontes de proteína. Não é uma troca correta. Por quê? A carne magra, no caso eu dei o exemplo, o peito de frango, ele é proteína pura, né? Cada 100 gramas de peito de frango vai ter 30 gramas de proteína e é uma carne magra, não vem com gordura junto. Enquanto o ovo, ele é metade gordura, metade proteína, basicamente, tá? Gordura na gema e proteína na clara. Então, quando você está comendo 2 ovos, você não está comendo a equivalência de proteína, não dá para pensar que elas por elas, tá? Você vai comer metade da proteína quando comparado com 100 gramas de frango e vai comer muito mais gordura e muito mais colesterol. Vamos pôr uma vírgula nessa frase aqui. Estou dizendo que ovo é ruim? De jeito nenhum. Eu prescrevo ovos para todos os meus pacientes. Ovos são os alimentos considerados um dos alimentos mais estudados e mais comprovadamente saudável até hoje, já estudado na história da nutrição. Então, contanto que você não tenha alergia, intolerância à proteína do ovo, pode e deve comer ovos todos os dias, não tem problema, mas é importante você entender que não dá no mesmo, porque senão você deixou de comer lá. Por exemplo, vamos supor que eu, como sua nutricionista, tivesse te prescrito 120 gramas de carnes magras na hora do almoço, né? Por exemplo, o peito de frango, por exemplo, a carne de patinho, por exemplo, o lombo de porco, né? Tudo bem, 120 gramas. Isso iria te fornecer, depende da carne, mas aproximadamente uns 40, de 35 a 40 gramas de proteína, tá? Se você, por conta, resolvesse tirar essa carne e colocar 2 ovos, você deixou de consumir as 40 gramas de proteína que eu tinha te prescrito e consumiu 15 gramas de proteína. Deu para entender? Então, além do que, se você falar assim para mim, então eu já tenho uma ideia, Bárbara. E se ao invés de eu colocar 2 ovos, eu colocar, sei lá, 4 ovos, porque daí eu bato pelo menos 30 gramas de proteína na refeição. Tudo bem, só que você está duplicando a caloria, tá? Porque não é a mesma caloria, vai estar vindo com gordura junto. Deu para entender? Então essa pausa que eu coloquei aqui no meio do vídeo é para explicar o seguinte:
Quer comer ovos? Maravilhoso. Come lá no seu café da manhã, porque daí você está consumindo proteína, está consumindo gordura. Deixa para que no almoço e no jantar a sua proteína seja proveniente de carnes magras. Tudo bem? Ok. Vamos continuar. Aí vem a questão, né? Bárbara, e queijo? O queijo é o mesmo raciocínio dos ovos, ele tem proteína. Conforme a gente for falando, eu vou deixando aqui para vocês alguma informação, né? Como eu deixei agora falando sobre o frango e ovo, quanto tem de proteína e de caloria em cada porção, vou deixar aqui também para vocês sobre os queijos, tá? Então, assim, os queijos, eles têm proteína, mas é infinitamente menos do que uma carne magra, pelo mesmo motivo do ovo. O queijo tem uma grande parcela de gordura junto, tá? Então, se você pegar um queijo fresco, uma mussarela, tudo bem. Queijo fresco, todo mundo acha que é super magro, né? Não é o queijo mais magro do mundo. O que daria mais proteína seria a ricota, o queijo cottage. Mas ainda assim, não é a mesma quantidade de proteína de uma carne magra. Então, eu não sugiro você trocar, tá? No almoço e no jantar, come peixe, frango, carne de vaca, uma carne de porco magra. Não fique trocando nem por ovo, nem por queijo. Existe um outro agravante, né, de você tentar ou falar, vou trocar minha carne pelo queijo. O queijo, por ser fonte alta de cálcio, né, riquíssimo em cálcio, ele rouba o ferro da sua refeição. Então, vamos supor que você decidiu que você vai virar vegetariano, por exemplo. Daí você vai comer arroz, feijão, couve, brócolis, cenoura e queijo, achando que está arrasando, achando que está colocando proteína do queijo na sua refeição. Pois bem, o cálcio daquele queijo, ele vai quelar, ou seja, ele vai roubar o ferro de origem vegetal presente nos seus alimentos. Então, aquele ferro que você tinha ali no feijão, na couve, no brócolis, vai ser roubado. Então, acredita em mim, não vale a pena. Então, primeiro, como eu disse, você vai estar consumindo bem mais gordura do que se você estivesse consumindo uma carne de proteína, né, magra, e você vai estar consumindo menos proteína e ainda vai estar roubando o ferro. Aí você fica com essa, né, interrogação. Tudo bem, então tá. Mas e quem é vegetariano? Como é que a gente procura, né, para o vegano ou para o vegetariano essa fonte de proteína sem ter esse risco de perder o ferro do alimento? Então tá, eu tenho, tá, vários pacientes vegetarianos e veganos e tá tudo bem. O que eu converso com eles é o seguinte: se você quer virar vegano ou vegetariano, você tem que ter responsabilidade de escolhas. Então, o que você tem que saber? Que o que vai substituir a sua carne são os grãos. Eu vou deixar a lista para vocês aqui. Então, você vegano ou vegetariano tem que consumir mais lentilha, feijão, feijão preto, feijão verde, feijão azul, feijão branco, grão de bico, ervilha, quinoa, tofu, que é um fermentado de soja, ou seja, os grãos, que são os parentes, os irmãos dos feijões, né? São eles que vão ser consideradas aí as proteínas vegetais para aquelas pessoas que não querem consumir proteína animal ou até mesmo querem revezar. Por exemplo, 2 vezes por semana eu quero só consumir proteína vegetal e o restante do dia proteína animal. Não teria problema, tá? Agora eu vou falar para você quanto de proteína você deveria consumir no mínimo por dia. Então, para uma pessoa que é sedentário, tem baixos níveis, né, os níveis moderados de atividade física, no mínimo 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então é só você fazer a multiplicação para descobrir quanto de proteína você deveria consumir por dia. Agora, se você tem nível de atividade física mais intenso ou quer ajudar, né, no emagrecimento, aumentar a ingestão de proteína para ajudar no emagrecimento, eu sugiro que você coma pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E se seu objetivo é ganhar massa muscular, eu sugiro que você consuma 1,8 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso para que você atinja esse objetivo de hipertrofia. E aí, ficou alguma dúvida sobre proteína? Contei alguma coisa que você não sabia? Escreve aqui para mim nos comentários se você já está consumindo a quantidade de proteína. E se você precisar de ajuda, agende uma consulta que vai ser um prazer calcular a proteína de forma correta para o teu metabolismo e ajudar você aí com tantos benefícios como eu já expliquei que a proteína pode trazer na sua vida. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.